Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Veja que contradição, né? A mentalidade dos discípulos. Jesus podia tocar num doente, podia tocar num endemoniado, podia tocar num pecador, mas não podia tocar numa criança. Na cabeça dos discípulos, eles querem ligar Jesus apenas às atividades que eles julgam sérias, importantes, né? É aquela velha mania de querer ser a autoridade que determina as ordens. Quem pode, quem não pode. Uma mania que infelizmente está no coração de muitas pessoas que se sentem com poder de mandar, de se sentirem obedecidas. E parece até que tem um prazer em dizer não, não pode. E quem é que somos nós para saber quais são os interesses de Deus, quais são as prioridades de Deus? No reino de Deus todos são importantes, mas na mentalidade daquela época, a época que Jesus viveu, né? A criança ela não era considerada um ser importante. As crianças não eram nem contadas. Hoje, infelizmente, apenas algumas crianças são verdadeiramente valorizadas. O contexto não mudou muito. Veja, hoje em dia, quantas crianças são impedidas ainda hoje de serem tocadas por Jesus, porque seus pais, seus avós não se interessam por vida de fé, não vão à missa aos domingos, trocam facilmente um compromisso de fé por qualquer outra atividade recreativa, festiva, social, além daquelas crianças que são mortas antes mesmo de nascer. Crianças que são abusadas, que são exploradas, crianças que são maltratadas muitas vezes dentro da própria casa, e tantas crianças sem acesso à educação, à alimentação, a uma vida digna. Jesus ainda hoje precisa tocar nas crianças. E ao dizer isso, nós aqui temos uma responsabilidade, você, eu, todos nós que buscamos a Jesus, é de nos comprometer para que essas situações vão mudando, a começar dentro das nossas famílias. As crianças precisam ter espelho, né? Seja pessoas em que elas olhem e se espelhem nelas. Viver é assim como meu avô, minha avó vive, meu pai, minha mãe. As crianças precisam ser destinatárias da grandeza do amor de Deus, para que elas possam se sentir de fato amadas. E a criança, ela é uma expressão da necessidade de ser amado, porque a criança é sensível e nós todos dependemos de Deus. E a criança depende de Deus, mas nós somos os canais para que elas cheguem a Deus e Deus chegue até elas. Assim como a criança é dependente daqueles que cuidam dela, nós todos somos dependentes de Deus. Só estamos aqui, nesse momento, você aí, nós aqui, porque o Senhor permitiu. E o Evangelho deixa muito claro, se nós não tivermos um coração de criança, nós não conseguiremos jamais chegar ao coração de Deus. E veja que no Evangelho, nesse acontecimento, os discípulos gritavam com elas. Essa é a tradução original, né? Eles parecem que não conseguiram perceber essa necessidade das crianças serem cuidadas. Eram homens simples, rudes. E eles não percebiam que as crianças precisam totalmente do apoio dos mais velhos. Os discípulos, de certa forma, estavam ainda como que cegos por aquela mentalidade daquela época, que consideravam que criança é um ser sem importância. Eles tentam impedir esse encontro de Jesus com as crianças. Esse encontro entre a ternura de Deus e aqueles seres frágeis, né? Carentes de amor, carentes de cuidado, carentes de um toque, carentes de se sentir gente, de se sentir vivo nesse mundo.
E aqui fica um ponto para nossa reflexão, meus irmãos. Quantas vezes nós também somos obstáculos na vida das pessoas para que elas encontrem e experimentem o amor de Deus. Mas como? Quando elas olham para nós, olham para a nossa vida e não vê um testemunho de fé. Não vê a vida de um cristão que procura viver participando ativamente da sua igreja, da sua comunidade, vivendo a sua vida de fé. É um contra-testemunho. Quando isso acontece, nós somos um empecilho entre a ternura de Deus, a misericórdia de Deus e o coração dos nossos irmãos. Veja que responsabilidade que você tem, que eu tenho. Porque nossos filhos, sobrinhos, amigos, olham para nós, como nós vivemos. Então é preciso que tenhamos essa consciência, que precisamos romper dentro de nós, muitas vezes, essa mentalidade de contra-testemunho, de comodismo. Diz a palavra que Jesus se aborreceu porque ele sabe que sem um coração de criança não se pode jamais chegar ao coração de Deus. Então, irmãos, peçamos ao Senhor hoje a graça, em primeiro lugar, de nos tornarmos com um coração puro como de crianças, que são aqueles corações acolhedores ao dom de Deus, acolhedores da bondade de Deus, aqueles corações que buscam a Deus, que saem da sua casa e vão atrás do Senhor. E depois também de nos tornarmos essa expressão na vida dos nossos irmãos, inclusive das nossas crianças. Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado pela vossa palavra, que hoje toca o nosso coração. Nós os pedimos, ó Pai, que a luz do vosso Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai Santo. Nós precisamos estar convosco hoje e sempre. Nós queremos viver essa realidade convosco. Obrigado, porque as vossas palavras tocam profundamente em nós e vão nos ensinando a viver. Cada dia o Senhor chama atenção para um aspecto. E hoje, através das crianças, o Senhor nos dá tantas lições. Por isso, Pai, estamos aqui trazendo diante de vós todas as nossas realidades. Eu peço para você, irmão, que toque a mão sobre o teu coração. Nós estamos conversando com o Pai. E onde está o Pai agora? Mais perto de você do que você imagina. Ele está aí ao teu lado. Pai Santo, Deus Eterno, olha para a nossa vida, Pai. Olha para as nossas lutas, Senhor, para as dificuldades, para os momentos difíceis que temos enfrentado. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, o vosso Filho, libera sobre nós unção de curas, unção de milagres e unção de libertações. Harmonizai as nossas famílias. Não permita, Pai Santo, que as nossas famílias sejam destruídas pelo mal, pelo afastamento do reino de Deus. Que eles possam, Pai Santo e Deus Eterno, ter esse espelho da vossa presença em nossa casa através das nossas vidas. Por isso, ó Deus, ó Pai, Deus amado, dai-nos a vossa bênção hoje, pela intercessão da Virgem Maria. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, e valei-nos São José.